Sobre a iminência da volta de Cristo, o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que no abrir e fechar de olhos seremos transladados. A doutrina da iminência do arrebatamento, na Bíblia, a doutrina bíblica da iminência do arrebatamento, tem 3 características. As 3 características da doutrina bíblica da iminência da volta de Cristo. Iminência, por que iminência? Porque será em breve, será a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos. Essa doutrina tem 3 características da iminência: certeza, incerteza e desnecessidade de sinais. Certeza. Por que certeza? Nós temos certeza que Jesus vai voltar. Mateus capítulo 24, versículo 37, o Senhor Jesus disse que como foi nos dias de Noé, nos dias do dilúvio, também será na vinda dele. Ou seja, assim como foi nos dias de Noé, assim será no arrebatamento da igreja. É certo acontecer. Nós temos a certeza da iminência da volta de Cristo. E nós temos a incerteza. É análogo. Como assim incerteza? Incerteza de que vai acontecer? Não, jamais. Porque nós já temos a certeza, a primeira característica da iminência. A incerteza por quê? Incerteza do momento em que vai acontecer. Mateus capítulo 24, versículo 36, o Senhor Jesus disse que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, a não ser o Pai. Ou seja, temos a certeza de que é certo acontecer, a incerteza do momento exato que vai acontecer. E também a terceira característica, que é muito controversa, as pessoas ficam assim assustadas quando descobrem e aprendem sobre a terceira característica da iminência de Cristo, dessa doutrina, é a desnecessidade de sinais, porque não existe necessidade de sinais para a volta de Cristo. Espera aí, os sinais acontecem do fim do mundo, os sinais existem. Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao 8, o Senhor Jesus disse de guerras, rumores de guerras, que seria o princípio de dores, ou as dores de parto, como as dores de parto. Certo? Mas isso não é sinal, não existe sinal da volta de Cristo. Porque tem muita gente que fica preocupada. Vão fazer o templo em Jerusalém? Não fizeram ainda um templo em Jerusalém onde o anticristo vai assentar. Estão querendo fazer um governo único. As pessoas ficam esperando acontecer essas coisas, esperando acontecer catástrofe, o caos. Tem gente que só prega, não tem base bíblica nenhuma para isso e fica afirmando que vai piorar. É daí para pior, a humanidade vai piorar, vai ficar cada vez pior, vai ter o caos, vamos ser perseguidos, a Bíblia vai ser proibida. Tudo balela, tudo conversa fiada, sem respaldo bíblico, porque não tem. Olha só, para você ver, na época da Primeira Guerra Mundial, teve muito teólogo e muito pastor, entende, desorientado, né, que disse que Jesus já tinha voltado a alguns na Primeira Guerra Mundial e também na Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial. Disseram, Jesus vai voltar a qualquer momento, porque olha só a Guerra Mundial. Alguns disseram que Jesus tinha voltado. O Senhor Jesus voltou. O arrebatamento da igreja aconteceu e nós ficamos por causa da Primeira Guerra Mundial, por causa da Segunda Guerra Mundial. E não tem nada a ver isso. Não tem sinais. Existem os sinais do fim do tempo, o sofrimento, sabe, as consequências dos pecados que vão acarretando cada vez mais sofrimento e violência para a humanidade, mas sinal da vinda de Cristo não existe, não existe necessidade para sinais da volta de Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 43 e 44. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria, não deixaria minar a sua casa. Versículo 44. Então estai apercebidos, sejam vigilantes, porque a volta de Cristo virá a hora em que nem penseis. A hora em que não penseis, a hora em que vocês não esperam. A vinda de Cristo não tem sinais. Fizeram uma moeda única. Não quer dizer nada. Jesus pode voltar daqui a 100 anos. E Jesus pode voltar hoje. É a iminência da volta de Cristo. A igreja primitiva cria na doutrina bíblica da iminência da volta de Cristo. Eles aguardavam Cristo a qualquer momento. É viver o hoje como se não houvesse amanhã. Não quer dizer não fazer planejamento na vida. Lógico, tem que fazer planejamento e viver. Mas viver o hoje como se não houvesse amanhã. Aguardando hoje a volta de Cristo. A igreja primitiva aguardava a volta de Cristo a qualquer momento. A qualquer instante. Se a igreja hoje tivesse consciência da iminência de Cristo, não ficar esperar que só vai ser mais crente, mais cristão, mais devoto, né? Que de repente não é nem cristão, é só um devoto que nem é cristão, né?
Ó, tu vai ser mais devoto quando ficar o caos, né? Ficar o caos, e governo único, moeda única, e fizerem o templo, reconstruir o templo em Jerusalém, mas sem necessidade, não vai acontecer. Sinal que evidencia a volta de Cristo, pois vai ser no abrir e piscar de olhos a hora em que nós pensamos e que ninguém sabe, senão o Deus Pai.